Graça e paz, irmãos. Boa noite. Esse é o nosso culto de domingo. Que bom ter você aqui comigo, viu? Eu e minha família estamos aqui em casa para cultuarmos ao Senhor e para celebrarmos a ceia do Senhor. E eu sei que você está aí também com a sua família em casa para também celebrar a ceia do Senhor. Vamos cear juntos. Amém? Celebrarmos a vida de Deus em nós. Amém? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele disse: façam isso até que eu venha. Amém? Celebrem a minha obra, amém? A minha morte, a minha ressurreição. Comam do pão, bebam do cálice até que eu venha. E estamos aqui para fazer isso hoje sim. E eu quero falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a ceia do Senhor, com o que eu estou relatando aqui, que é o sangue de Jesus. Amém? Que assunto tão maravilhoso, como é glorioso nós entendermos, amém? Compreendermos a revelação do sangue de Jesus. E eu quero orar com você agora. Pai, muito obrigado por estarmos juntos nesta noite, Pai, para adorarmos a Ti, para louvarmos a Ti, para recebermos a Tua palavra, Senhor, para sermos influenciados por Tua palavra. Senhor, fale com a gente, nos inspire, Senhor. Aleluia. Obrigado pelos Teus conselhos. Obrigado por Tua palavra, que nos ensina, que nos edifica. Nós Te adoramos, nós Te amamos. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, irmão. Sobre o sangue de Jesus eu quero falar. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 18 ao 20 diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Eu estou lendo na versão transformadora. Que texto glorioso. Amém? Que texto maravilhoso. Vocês foram resgatados, vocês foram salvos, não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus, sem pecado, sem mancha. Durante toda a Bíblia você vai ler sobre esse assunto, sangue. Durante toda a Bíblia você vai se deparar com esse tema, até chegarmos de fato em Cristo, onde essa revelação é concluída, né? Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante toda a Bíblia, como eu disse, você vai se deparar com esse tema, com esse assunto, sangue. E sabe de uma coisa? O sangue, durante o Velho Testamento, ele cobria o pecado. Ele lidava com o pecado de uma maneira parcial. Mas o sangue de Jesus tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos redime do pecado. E eu quero ir com você agora para Gênesis, né? Lemos aqui 1 Pedro 1, 18 ao 20. Lemos João 1, 29, falando sobre esse assunto, falando sobre o sangue de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós encontramos Deus falando com Ele mesmo. Amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está concebendo o homem. Quando Deus quis criar peixes, Ele falou com a água. Quando quis criar plantas, vegetais, falou com a terra. Quando quis criar o homem, Deus falou consigo mesmo. Amém? Façamos o homem. Deus concebeu o homem de si mesmo. Ele deu à luz o homem. Isso está em Gênesis 1, 26. Minha imagem e semelhança. O homem é espírito. Mas no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia fala isso de uma maneira mais detalhada e diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. O que de fato nós vemos aqui é a criação do corpo humano, né? Os detalhes são maravilhosos. Deus cria de uma maneira esplêndida o corpo humano e sopra nesse corpo. O homem não é o corpo, o homem é o que entrou no corpo. Amém? O homem saiu de Deus. Deus soprou nas narinas
e o homem tornou-se então alma vivente, o corpo do homem ganhou vida. E algo interessante, o sangue começou a fluir naquele momento. O homem começou a viver, o corpo começou a viver, o espírito entrou no homem, a alma entrou no homem e o sangue começou a correr em suas veias. A vida do homem começou de fato a acontecer, o homem começou a viver. E Deus cria aqui, irmãos, o homem de uma maneira tão gloriosa. O sangue que começa a correr nas veias de Adão, ele vem de Deus. Ele vem de dentro de Deus, a vida de Deus que entra no homem faz com que esse sangue comece a fluir em suas veias, a correr em suas veias. É interessante que da mesma forma aconteceu com Jesus. O sangue de Adão que veio de Deus falava de justiça. Adão era justo, era santo. Mas você sabe, o homem caiu, o homem pecou. Isso já passou a não ser a realidade de Adão. Adão morreu espiritualmente, foi separado da vida de Deus. A alma do homem, né? Claro, o espírito do homem foi separado de Deus, morreu. O homem morreu espiritualmente, o homem foi desligado da vida no seu espírito. Deus tinha falado, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E quando Adão comeu, quando a sua esposa comeu, eles não caíram mortos, né, fisicamente, mas morreram por dentro, no espírito. O espírito foi desligado de Deus. E essa vida deixou de fluir dentro do homem. A alma do homem deixou de ser vivificada por essa vida e o corpo do homem também deixou de ser vivificado por essa vida e de alguma forma o homem começou a morrer também fisicamente. Isso afetou também o seu sangue. Mas é interessante que antes da queda, Adão, ele vivia como justo, como santo, o sangue que fluía em suas veias. Falava de justiça. Quando Deus fala para Maria sobre o nascimento de Jesus, sobre as escrituras, amém, que de fato já falavam sobre isso, né? Deus traz naquele dia a manifestação das profecias, a manifestação, a concretização das escrituras proféticas, falando com Maria. E Maria recebe a palavra de Deus. E acontece a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. A palavra de Deus gera o homem, imagem de Deus. No ventre de Maria, Jesus então é concebido. E o sangue que começa a fluir no corpo de Jesus vem de Deus, veio de Deus. Amém? O sangue de Jesus fala de justiça. O sangue de Jesus, irmãos, fala algo tão poderoso para a gente. Amém? Nós estamos agora, nesta noite, celebrando a obra de Cristo. Estamos falando da ceia do Senhor, celebrando como fomos alcançados pelo sangue de Jesus, pela justiça que há no sangue de Jesus. Fomos lavados pelo sangue de Jesus e voltamos ao estado de justiça que o homem ocupava, amém? Esse lugar de justiça que o homem ocupava antes da queda. Jesus nos traz de volta ao lugar original. Só que nós não temos que voltar para Adão lá no jardim. Em Cristo, você simplesmente não volta para Adão. Você, de fato, avança. Amém? Rumo à perfeição. Você não tem que voltar para começar tudo de novo, numa espécie de regressão, voltando ao jardim. Não, em Cristo Jesus. Você vai de Cristo para frente. Amém? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que a palavra fala, é isso que as escrituras falam. Nós estamos em Cristo, olhando para o alvo. Paulo fala que nós estamos sendo conduzidos à maturidade, até a estatura do varão perfeito Jesus. Lavados pelo sangue, justificados pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? É interessante, voltando para Gênesis, no capítulo 3, a palavra nos fala sobre a queda do homem, né? Capítulo 3 de Gênesis, a transgressão do homem e da mulher. Eles pecaram, eles transgrediram a palavra de Deus e Deus os encontra, né? Resumindo aqui o que está descrito em todo o capítulo 3, Deus os encontra, Deus profere palavras, amém. Deus fala sobre a maldição que iria vir sobre a terra por causa da desobediência do homem. E Deus encontra o homem e a mulher vestidos de alguma forma, mas vestidos de uma maneira muito pobre, né? Adão e Eva teceram vestes para eles com folhas, né? Pequenas peças de roupa, parecido com as roupas que as pessoas usam na praia, né? Peças que cobriam parcialmente. E Deus faz então algo interessante aqui. Deus produz túnicas para eles, não de folhas, mas de peles de animais, né?
está escrito na palavra de Deus, capítulo 3, Gênesis, versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Que coisa maravilhosa, né? Deus não simplesmente replicou aquelas vestes, né? Aquelas pequenas peças de roupas que Adão e Eva tinham feito, mas Deus fez algo mais completo. Algo que cobriu a nudez de Adão, cobriu a nudez de Eva, mas isso tudo era de fato uma profecia, apontava para Cristo. O sangue de Jesus iria nos cobrir, amém? Iria nos lavar, iria nos redimir, nos limpar completamente. Mas algo interessante, nesse pacto que Deus fez ali no jardim, sangue foi derramado. E a partir daí você vê por toda a Bíblia sangue sendo derramado. E pactos, alianças sendo estabelecidas. E Deus sempre fazia aliança com um líder, sabe? E esse líder tinha um povo debaixo da sua liderança, e aquele povo estava debaixo dessa aliança. Debaixo dessa liderança e debaixo da aliança. Essa aliança que o povo fazia com Deus sempre tinha sangue envolvido. Pacto de sangue, aliança de sangue por toda a Bíblia. E tudo isso, irmãos, era profecia do que iria vir, do que estava por vir. Amém? Durante toda a Bíblia nós podemos ver esse derramamento de sangue, mas esse sangue cobria parcialmente o pecado. Não resolvia de fato o problema. Mas nenhuma aliança foi feita sem que sangue fosse derramado. E tudo apontava para a aliança perfeita que Deus faria. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Está em Isaías escrito assim, em Ezequiel, amém? Deus falando, eu farei uma aliança com vocês. Uma nova aliança, eu vos darei um coração novo, vou tirar esse coração de pedra. Vocês serão o meu povo, eu serei Deus de vocês. E claro que isso falava da aliança de Deus com aquele povo, mas ao mesmo tempo Deus estava falando de algo perfeito que iria vir em Cristo Jesus. Cristo é muito mais que a sombra, Cristo é a perfeição, amém? Cristo é a substância. E eu quero ler ainda aqui com você um outro texto bíblico maravilhoso, Êxodo capítulo 12, versículo 5 diz: o animal escolhido deverá ser um cordeiro, ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. É interessante que eu peguei apenas um texto aqui falando sobre isso, né? Deus dizendo como deveria ser o animal que seria morto para que o sangue fosse derramado. Ele tem que ser um cordeiro ou um cabrito sem defeito algum. Isso aqui era simplesmente uma sombra, mas apontava para a substância, amém? Quem? Cristo. João capítulo 1, versículo 29, João diz, né? No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue, durante todo o Velho Testamento, as alianças, os pactos de sangue, e o sangue que era derramado, cobria o pecado. Lidava de uma maneira temporária, parcial, com a transgressão, com o pecado, mas o sangue de Jesus tira o pecado. E assim como o sangue no corpo de Adão representava a vida de Deus em Adão, assim também como em Jesus, o sangue no corpo de Jesus representava a vida de Deus em Jesus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e a vida de Deus está em nós. O nosso espírito foi recriado e essa vida foi transferida de Jesus para o nosso espírito. Amém? A vida de Deus está dentro do nosso espírito. E sabe, nós fomos salvos, nosso espírito foi recriado, a nossa mente está sendo salva todo dia. E o nosso corpo será completamente salvo no arrebatamento, amém? Jesus Cristo, quando vier nos buscar, os nossos corpos serão transformados, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão chamados, atraídos por Cristo, todos receberão corpos glorificados. E tudo isso por causa do sangue de Jesus. Por causa daquilo que o sangue de Jesus nos garante, amém? Nos dá como herança, aleluia. E é interessante que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor de toda essa realidade dentro de nós. Amém, irmãos queridos? Você, a sua família estão protegidos pelo sangue de Jesus. Hoje nós estamos começando uma nova semana, é mais uma semana. E eu vou dizer, uma semana gloriosa, sim.
é uma semana poderosa para você empreender em Cristo, para você viver a sua vida em Cristo, para você se apropriar desta vida, aleluia, que você recebeu por meio do sangue de Jesus. Como lemos em 1 Pedro, vocês foram salvos, resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Essa é a nossa realidade hoje. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa realidade. Na antiga aliança, o sangue foi derramado, né? Eu estive meditando sobre esse assunto. Fiz algumas anotações, quero compartilhar com você aqui. Na antiga aliança, o sangue foi derramado, mas não trouxe a presença de Deus de volta para o espírito humano. Quando Jesus derrama o seu sangue, quando o sangue do Cordeiro perfeito é derramado, quando o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo é derramado, ele traz a presença de Deus de volta para nós. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado e aquele véu simbolizava a separação entre o homem e Deus. Por trás do véu, no templo de Moisés, no tabernáculo de Moisés, estava a arca da aliança. E Deus estava naquela arca de madeira, né, coberta de ouro. Deus estava lá. E entre a arca e as pessoas, o véu, um véu denso, uma cortina grossa, separava Deus do homem. E Jesus, quando seu sangue foi derramado, o véu foi rasgado, aleluia, de alto a baixo. E Deus saiu de dentro daquela arca, daquela caixa de madeira. Deus não queria morar naquela caixa de madeira, mesmo pintada de ouro. E veio morar dentro de nós. Nós somos a arca de Deus, você é a casa de Deus, por causa do sangue de Jesus. Amém? Jesus Cristo torna você digno, justo, e Deus pode voltar a habitar no homem por causa da justiça de Jesus. O sangue de Jesus fala sobre essa justiça. Amém? Aleluia. É interessante, irmãos, como na aliança de Deus com Abraão, sangue foi derramado. Sim, sangue foi vertido. Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus deu um filho para Abraão, Isaque. Deus pede esse filho. E essas alianças falam de pactos. O que é de um é do outro. O pacto, dava essa unidade, né? Concedia essa unidade entre as pessoas que faziam a aliança. Mas essas alianças tinham direitos e deveres. Abraão entregou o filho dele para Deus. E Deus ficou devendo o filho dele para Abraão. Só que não apenas para Abraão, indivíduo, mas a família de Abraão, os descendentes de Abraão, como diz Paulo, aqueles que creem como Abraão creu. Aleluia. Deus enviou o seu filho por meio de uma aliança poderosa, gloriosa. Trouxe Jesus e nós fomos alcançados por esse sangue, por essa justiça. Amém? Abraão, de fato, nem precisou matar o seu filho. Só a atitude de entregá-lo a Deus já significou que, de fato, ele tinha fidelidade, lealdade a Deus. E ele ouviu uma voz dizendo, não o mates. E ele viu naquele momento um cordeiro. E ele disse, o Senhor proverá. Aleluia. Jeová Jireh. Deus proveu o cordeiro para Abraão. Deus proveu o cordeiro para a humanidade. E ele sacrificou aquele cordeiro. O sangue do cordeiro cobria o pecado de forma parcial, mas prenunciava o cordeiro de Deus perfeito, Jesus, que cobre, não apenas cobre, tira o pecado do mundo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus, João disse, que tira o pecado do mundo. Jesus tira o seu pecado. Jesus livra você de toda maldição. Você não tem mais que estar, preso a nada do passado, a nenhum tipo de armadilha de Satanás, porque o sangue de Jesus liberta você por completo. Amém, irmão? Amém, irmãos? Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Amém? Aleluia. O sangue de Jesus foi derramado e a vida e a glória de Deus voltou para nós. Não se pode estar na presença de Deus sem o sangue de Jesus. Na antiga aliança, não se podia estar na presença de Deus sem o sangue de animais. Sangue tinha que ser vertido. Na presença de Deus hoje, na nova aliança, só por meio do sangue de Jesus você pode estar nessa presença santa. Por isso você pode estar nessa presença. Por isso você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, sem medo, sem culpa, sem condenação, por causa do sangue de Jesus. Amém? Não se pode estar na presença de Deus sem o sangue de Jesus, mas por meio desse sangue. O escritor aos Hebreus diz, nós temos acesso, intrepidez, ousadia para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? O sangue perfeito.
Você se torna a justiça de Deus em Cristo. O sangue de Cristo é proteção para a sua vida. É um muro de proteção. Aleluia. É uma muralha de proteção para você, para a sua família. Amém? O sangue de Jesus fala de uma aliança que você tem com Deus. Uma aliança que você tem com os céus. Anjos estão disponíveis ao seu favor para servir você, para proteger você. Os céus estão disponíveis para você. A provisão de Deus, o cuidado de Deus. O povo de Deus da antiga aliança, mesmo falando de pactos, né? Estamos falando de pactos imperfeitos da antiga aliança, eles tinham proteção, eles tinham provisão, eles tinham cura, eles tinham a presença de Deus com eles. Estarei com vocês, andarei com vocês, Deus disse. A paz, o shalom de Deus estava com eles, mesmo se tratando de pactos imperfeitos, sangue de animais. Imagina só, irmãos, uma aliança feita com o sangue de Jesus. Proteção, preservação, livramento, amém, prosperidade, paz, a presença de Deus com você, o Senhor que é o seu pastor e nada lhe faltará, aleluia. A salvação de Deus é tão completa, é tão plena, por causa do sangue de Jesus, amém, o sangue de Cristo Jesus. Hoje, o sangue é aspergido de uma maneira diferente como era aspergido na velha aliança, né? Na antiga aliança havia a aspersão do sangue. E sabe, irmãos, nós estamos hoje numa nova aliança e esse sangue é aspergido com a nossa confissão, com a nossa declaração. Quando nós declaramos, o sangue é aspergido sobre a nossa vida. Não um sangue literal, né? Mas o sangue de Cristo, o poder que o sangue de Cristo produz em nossas vidas. É por meio do Espírito Santo, é por meio da palavra que é Espírito. Aleluia. E eu quero ler alguns textos, eu já estou finalizando, mas eu quero ler alguns textos com vocês, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 24. Estou lendo na versão transformadora e diz assim: vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e à voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo o animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. O escritor aos Hebreus está dizendo: o sangue de animais, as alianças da velha aliança, ou mais especificamente a aliança mosaica, levou as pessoas a essa experiência aqui. Essa era a experiência que as pessoas tinham por meio da aliança de Moisés, por meio do sangue de animais. E não muito diferente disso foi a experiência por todo o Velho Testamento. Ele está dizendo, essa foi a experiência do Velho Testamento. Essa é a experiência por meio de animais, por meio de sangues de animais, sangue de animais. Mas ele vai falar agora sobre o sangue de Jesus. Amém. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, ou dos primogênitos, aleluia, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz, e todos aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala coisas melhores ou coisas superiores ao que falava o sangue de Abel. Aleluia. Jesus Cristo tornou-se o nosso substituto. Ele fez algo que os animais não podiam fazer. Os animais não podiam, de fato, substituir o homem de uma maneira completa. Era tudo parcial, temporário. Mas Jesus nos substituiu de uma maneira completa. Ele foi até o nosso lugar. Ele tornou-se pecado no nosso lugar. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Está aqui 2 Coríntios 5, 21. A troca foi feita. Ele se tornou pecado. E quando ele se tornou um de nós, maldito, pecado, enfermidade, como diz Isaías 53, ele se tornou enfermo no nosso lugar. Ele tomou sobre si a nossa doença, a nossa enfermidade, a nossa maldição. Naquele momento, o sangue dele clamou por justiça.
E esse clamor foi mais alto do que o sangue de Abel, foi mais alto do que o clamor que o sangue de Abel de fato pronunciou. Clamou por justiça, e Jesus não pôde permanecer lá. Como diz a palavra, os grilhões da morte não puderam manter Jesus preso na morte, nas trevas. Os grilhões da morte não puderam manter Jesus cativo naquele cativeiro, naquela prisão, porque o sangue dele clamava por justiça. Ele é justo, ele não pode continuar aí. Mas é interessante que esse sangue, o sangue de Jesus clamou por justiça. Jesus foi tirado de lá. Era impossível, a palavra diz, que os grilhões da morte mantivessem ele preso. E quando ele saiu de lá, nós fomos tirados juntamente com ele. Paulo diz, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Recebemos vida. No momento que Jesus recebeu a vida de Deus, nós também recebemos. O momento que Deus deu de volta a vida para Jesus, foi o mesmo momento que ele deu de volta a vida para nós. Como? Por meio do sangue de Jesus, da justiça de Deus, aleluia, da justiça de Jesus. E o sangue de Jesus falou sobre isso, esse sangue perfeito, que tirou o nosso pecado, que tirou o pecado do mundo. Amém, aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 15 diz, se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, como eu falei para vocês, era isso que acontecia. Imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Aleluia! Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo. Aleluia! Cristo morreu para nos libertar do castigo, dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Glória a Deus! Ele veio para nos libertar para sempre do pecado, da maldição. Amém? E o seu sangue fala sobre isso. Veja que interessante, Atos capítulo 20, versículo 28 diz, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus está falando comigo agora. Amém? Olhai por você. Tenha cuidado para apacentar bem a minha igreja, o Senhor está dizendo. Que ele resgatou, que eu resgatei, o Senhor está dizendo, com o meu próprio sangue. Você é tão precioso, você é tão amado. Jesus resgatou você com o seu próprio sangue. Você custou o preço de sangue. Amém? Você não é qualquer pessoa. Aleluia! Você é tão precioso, você é amado. O sangue de Cristo Jesus protege você. Por meio desse sangue, você desfruta agora de harmonia, de amizade com Deus. Você tem paz com Deus, você habita na presença de Deus. E você tem a proteção dessa aliança. Aleluia! Deus fez conosco uma aliança chamada aliança desigual. Não tínhamos nada para oferecer. E Ele tinha tudo para dar. Ele tinha tudo para nos oferecer. Aleluia! Nós recebemos desse tudo. Recebemos da abundância, amém? Superabundância de Deus. Da suficiência de Deus. Cura, proteção, preservação, alegria, paz, livramento, prosperidade. Aleluia! Estão disponíveis para você. Você é herdeiro das promessas. E tudo isso vem por meio de quê? Da legalidade, da justiça que o sangue de Jesus Cristo dá para você. Amém? O sangue que clama mais alto que o sangue de Abel. E esse sangue propiciou, querido. Esse sangue tornou possível o Espírito Santo vir morar em você. E é por isso que você tem todas essas bênçãos. Direito a todas essas conquistas de Jesus. Amém? Por quê? Porque Ele conquistou para você. E o sangue de Jesus garante isso para você. Amém? Como diz uma canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder. Você pode cantar comigo.
tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Você é salvo, redimido pelo poderoso sangue de Jesus, por meio do glorioso, precioso sangue de Jesus. Amém? Aleluia! Fale sobre esse sangue, pronuncie esse sangue. Amém? A sua confissão é como a aspersão, aleluia, que traz para a sua vida, para a sua família, tudo aquilo que Ele já conquistou para você. Amém? Eu quero falar com você que está me assistindo agora e não tem certeza que é salvo. Jesus veio para salvar você. E salvação é algo que a gente tem que ter certeza. Quando você recebe Jesus, você tem certeza. Eu vou orar agora. E você pode repetir essa oração comigo. É a oração para salvação. Amém? Recebendo a obra de Jesus. A palavra fala sobre isso que eu vou fazer agora. Você pode orar comigo e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Ore comigo. Jesus, eu creio que a sua morte foi por mim, para me salvar, para me redimir. Eu creio que você derramou o seu sangue para me justificar. Por meio do seu sangue, eu sou salvo, eu sou justo, eu sou santo, protegido, liberto, curado, salvo. Eu recebo, Jesus, a sua obra. Eu creio em ti, Jesus. Eu declaro que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio, Jesus, eu creio que você morreu para me salvar, ressuscitou para me justificar, e eu recebo a tua presença. Eu recebo o Espírito Santo no meu espírito. Obrigado, Pai, porque eu sou teu filho. Eu te amo. Obrigado porque eu sei que tu me amas. Eu recebo a salvação hoje pela fé, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que bênção! Você é filho de Deus, salvo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, o sangue de Jesus fala sobre cura, como eu disse aqui. Eu quero orar por você que está com alguma dor aí no seu corpo, alguma enfermidade, alguma doença. Eu vou orar por você, receba a sua cura como direito seu. Jesus conquistou para você, é seu direito. Sabe? É de graça para você, mas custou um alto preço do sangue de Jesus. Amém? Eu declaro cura no seu corpo agora. Doença, enfermidade, eu mando agora, eu ordeno no nome de Jesus. Saia do corpo desta pessoa que está me vendo agora, me ouvindo agora. Receba a sua cura, irmão, agora, no nome de Jesus. Jesus conquistou a sua cura, conquistou a sua saúde. Receba no nome de Jesus. Receba pela fé. Aleluia. No nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar com você, viu? Que bom que você está comigo. Aleluia. E eu orei aqui por salvação, né? Você recebeu Jesus. Você tem direito, aleluia, a desfrutar da aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. Nós hoje iremos cear e você vai poder também cear com a gente. Amém? Para participar da ceia, o que é preciso? É preciso você ser filho de Deus, ter aliança com Deus. Amém? Você precisa ter nascido de novo. É isso que precisa. E eu quero tomar o pão. Amém? Jesus disse para nós tomarmos o pão. E esse pão simboliza o corpo dele, a carne dele que foi rasgada, que foi dilacerada. E quando o corpo dele foi dilacerado, irmãos, isso significa o nível em que ele chegou por ter se tornado quem nós éramos. Doente, enfermo, maldito, o corpo dele foi dilacerado. Mas quando ele ressuscitou curado, cheio de saúde. Amém? Ele se tornou quem você era e o corpo dele foi destruído, foi dilacerado. Mas agora você se torna quem ele é e o seu corpo está curado. Amém? E esse corpo não fala somente de você como indivíduo, mas fala de nós todos, como família de Deus, desfrutando desta bênção maravilhosa, da cura, da saúde. Amém? Participe agora do pão. Você, sua família, eu estou aqui com a minha família, amém? Estamos participando da ceia agora, do corpo de Cristo. Amém? Vamos fazer isso juntos. Amém, Jesus.
Obrigado, Senhor. Somos tão gratos a Ti por Tua obra, aleluia. O Teu corpo foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre você, Jesus. Como diz a palavra, pelas Suas pisaduras, pelas Suas feridas, fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Tome o cálice agora. O cálice representa o sangue de Jesus, amém? Ele fala mais alto que o sangue de Abel, ele clama por justiça. Esse sangue sobre você clama por justiça, está dizendo agora mesmo que você é justo, que você é santo, que você foi redimido, que você foi lavado. Esse sangue sobre você significa Deus dizendo, ele é meu, ele é minha, amém? Você pertence ao Senhor. Participe do sangue agora comigo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, nós cremos em Ti, Jesus. Nosso Senhor e Salvador, Jesus. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu és o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue. As nossas famílias protegidas, guardadas pelo sangue de Jesus. Obrigado pela aliança, Pai, que temos contigo por meio do sangue de Jesus. Obrigado porque podemos estar em Sua presença, sem culpa, sem medo, sem condenação, por causa desse sangue. Não podíamos estar em Sua presença se não fosse por meio do sangue de Jesus, mas agora podemos sim habitar na Tua presença, por causa do precioso sangue de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Pode celebrar aí na sua casa. Amém, aleluia. Aleluia, estamos salvos, somos justos, santos, por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Glória a Deus. Falamos sobre o sangue de Jesus. Falamos sobre a aliança que temos com Deus. Deus fez uma aliança conosco por meio do sangue de Jesus. Amém. Essa aliança fala, irmãos, de um pacto firmado. Amém. Por meio do sangue de Jesus, a palavra de Deus foi liberada e essa aliança fala de prosperidade em nossa vida. Sabe, o dízimo faz parte dessa aliança. O dízimo não é da lei. O dízimo, ele não é algo isolado na Bíblia. O dízimo está antes da lei, durante a lei e depois da lei. Porque o dízimo faz parte dessa aliança com Deus. Então hoje o dízimo é muito mais real do que no passado. Porque se as alianças eram realizadas com sangue de animais, era o sangue que não cobriu, não tirava, só cobria o pecado. Se o sangue agora tira nosso pecado, estamos numa aliança superior, amém? Uma aliança eterna. E o dízimo agora é algo muito mais presente, amém? Porque, como diz o escritor aos Hebreus, nós estamos entregando dízimos a homens aqui, mas Deus está recebendo lá no céu, amém? Na sua glória. Então nós podemos sim honrar ao Senhor, ser fiéis, leais ao Senhor nesta aliança que temos com Ele, entregando o nosso dízimo. Sabe, é bíblico também sermos generosos nas nossas ofertas. Eu conto com você como pastor, como líder, mas eu creio que eu posso falar aqui como porta-voz de Deus. Deus conta com você para que a obra dele continue. Amém? Aquele princípio que está em Malaquias continua hoje. Para que a obra do Senhor seja mantida, é necessário que nós entreguemos nossos dízimos ao Senhor. Entregue o seu dízimo ao Senhor. Amém? Você entrega a homens aqui, sim, a líderes, a pastores. Você que faz parte da Igreja Verbo da Vida Curitiba Centro, né? Você entrega o dízimo aqui da sua igreja, mas o Senhor está recebendo. Amém? Você tem aliança com Ele. E nós estamos nesse momento agora, não estamos podendo ter cultos presenciais durante esse tempo, mas nós contamos com a sua fidelidade, tá? Com a sua lealdade, com a sua parceria. Você tem os dados bancários da igreja, tá bom? Estão logo abaixo aqui do vídeo. No final do vídeo também nós iremos colocar para você e você pode fazer a transferência bancária ou você pode fazer contato com a gente também, tá bom? Para ver a melhor maneira que você pode entregar o seu dízimo e dar a sua oferta ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque somos prósperos em Ti. Obrigado, Senhor, porque somos, sim, homens e mulheres de aliança. Aleluia. Obrigado por nossa igreja prosperando e cada uma dessas famílias prosperando, Senhor. Obrigado.
as necessidades supridas, Pai, contas pagas, aleluia, abundância, superabundância, em nome de Jesus, aleluia. Nós temos também um projeto chamado Verbo Amar, diz respeito a alimentos que nós recolhemos para doarmos a famílias que estão precisando nesse momento. Nós contamos com você, tá bom, irmãos? Nesse momento, contamos com vocês e vamos fazer uma arrecadação de alimento aí maravilhosa, tá bom? Você pode doar uma cesta básica, você pode doar alimentos, pode fazer contato com a Mirete, tá bom? Você vai ver a Mirete também aqui nos comentários, aqui embaixo, né, dos vídeos, e você pode falar com ela. Você pode pegar aí o WhatsApp dela, ela e o esposo dela, o Ed, né? Ed e Mirete, eles lideram esse departamento na igreja, Verbo Amar. Você pode falar com eles, eles vão dar um jeito de pegar aí sua doação, porque a gente quer abençoar famílias, tá bom? Com alimentos, e a gente sabe que nesse momento tem famílias precisando sim, e vamos nos envolver em amor dessa forma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu já estou encerrando. Eu quero fazer uma oração final, orando também pelas autoridades do nosso Brasil, pelo presidente da nossa nação. Eu quero fazer essa oração com você. E antes eu quero apresentar para você alguns livros. Um deles é esse livro, Compreendendo o Caráter de Deus, do meu amigo Jânio César. Ele é um evangelista, um homem de Deus. Ele escreveu esse livro maravilhoso, Compreendendo o Caráter de Deus. Você vai ver também aqui abaixo do vídeo, nos comentários, o contato da nossa livraria, tá bom? É um livro maravilhoso, eu recomendo para você. Tenho também esse livro aqui para recomendar para você. O que a Bíblia diz sobre a graça e o seu poder transformador. Graça, DNA de Deus, do Tony Cook. É um livro que vale muito a pena ler, viu? Maravilhoso. Eu escrevi também esse livro que fala muito do que eu falei aqui com vocês hoje à noite. Crônicas de Davi no Reino do Messias. Você pode ver o nosso contato aí, como eu disse, na nossa livraria, fazer contato, fazer a sua compra. Eu também tenho um site, manassesguerra.com. Você pode também fazer a compra no meu site. Tá bom, irmãos? Que coisa tão maravilhosa estar aqui com vocês. Amém? Famílias reunidas para adorarmos o Senhor, para louvarmos o Senhor juntos e recebermos a sua palavra tão poderosa. Amém? Eu quero fazer uma oração com você agora, por nossas autoridades, amém? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo para orarmos pelas autoridades, amém? A palavra do Senhor fala isso de uma maneira assim muito clara, amém? Orar para que possamos ter dias melhores. A palavra de Deus fala sobre isso. E nós podemos orar crendo no conselho de Deus, na orientação de Deus para a gente, amém? Para que possamos ter dias melhores, dias de paz, dias de refrigério, amém? E nós como igreja, irmãos, temos a oração como uma ferramenta poderosa. Amém? Vamos orar? Ora comigo agora. Pai, nós oramos agora como igreja por nossa nação, Pai. Oramos pelos líderes da nossa nação, todas as esferas de autoridade, Senhor. Oramos pelo presidente do Brasil, Pai. Senhor, oramos para que haja nesse momento lucidez por parte das autoridades, Pai. Que os líderes hajam nesse momento com lucidez, eles possam se mover com sabedoria. Dê a eles sabedoria, Pai. Dê ao nosso presidente, Pai, sabedoria. Dê aos nossos líderes, Pai, em todas as esferas de autoridade, sabedoria. Que eles hajam nesse momento, que eles falem, que eles procedam, tomem decisões com sabedoria, de forma sábia, Pai. Que eles se movam com lucidez nesse momento, Pai. No nome de Jesus, nós oramos para que eles sejam preservados, guardados, Pai. Senhor, que os interesses carnais nesse momento dê lugar, Pai, aos teus interesses. Que a compaixão, que o amor, que a sua sabedoria possam prevalecer nesse momento para a glória e louvor de Jesus. E que essa nação, que o Brasil conheça Jesus. Que os nossos líderes conheçam o Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos, a nossa nação é do Senhor Jesus. Nós clamamos por nossa nação e declaramos que a nossa nação é do Senhor Jesus. Nós te damos e te daremos toda a glória, todo o louvor, Pai. Aleluia, sim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Foi muito bom, irmãos, estarmos juntos, viu? Uma semana abençoada, próspera, que você seja guiado pelo Espírito, cheio de sabedoria, amém, de revelação. Amo vocês, estou com saudade de vocês, recebam um abraço meu e da minha família. Amém? Até breve.
desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. A festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. No céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo.